Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre um resumo da formação e crise do Império Romano. Foi durante a República que começou a acontecer a expansão do território romano. Quanto mais aumentava o território, mais destaque os militares plebeus recebiam e mais eles se tornavam importantes para garantir a paz nos domínios romanos. Com isso, eles começaram a perceber que poderiam aproveitar a situação e começaram a pedir mais participação política, que eram ocupadas pelos patrícios. A quantidade de pessoas escravizadas aumentou, e ao longo do tempo também começaram a exigir mudanças em suas condições de vida na sociedade. Ocupavam os cargos de magistratura Júlio César, Crasso e Pompeu, que começaram a reduzir a participação do Senado. Algum tempo depois ocorreram as eleições nas assembleias para escolherem novos magistrados, e foram eleitos Marco Antônio, Caio Otávio e o general Lépido. Aconteceram diferenças entre os eleitos, quais provocaram guerras entre os exércitos comandados por eles. Otávio venceu a disputa, assumiu o poder e realizou diversas reformas políticas. Em 27 a.C., declarou-se imperador de Roma. Todo o poder ao imperador. Com Otávio no poder, as antigas instituições da República perderam a força. As assembleias foram enfraquecendo, chegando a ficar sem o poder eleitoral, e o Senado, que na República era o centro do poder em Roma, virou, no século III, um conselho municipal. Com o apoio do exército, Otávio recebeu do Senado o título de Príncipes, primeiro cidadão, Augustus, nome reservado aos deuses, o que o tornou senhor absoluto de Roma. Com Otávio se tornou comandante-chefe do exército, podendo editar as leis e recusar as decisões do Senado. Alto Império. Do final do século I a.C. ao século III d.C., é o esplendor de Roma, com conquistas territoriais significativas. O Império alcança sua maior extensão no século II. Baixo Império, do século III d.C. ao século V d.C. É uma fase marcada por grandes crises que resultam na desintegração do Império. O Alto Império e a Pax Romana. Durante o governo de Otávio Augusto, ele perdoou dívidas, criou um tribunal de pequenas causas, distribuiu alimentos e dinheiro para o povo nos momentos de crise e passou a fazer uso da diplomacia, que é a prática do diálogo e negociação entre representantes de diferentes povos, com o intuito de resolver conflitos de forma pacífica e evitar a ocorrência de guerras. Com isso, Roma acabou tendo um longo período de paz e prosperidade, conhecido como Pax Romana, resistente até o século II. Auge do Império Romano, crescimento econômico e urbanístico. Como eles estavam expandindo o território, eles tiveram a necessidade de ligar as regiões mais distantes da capital. Eles resolveram esse problema construindo estradas, que eram usadas para permitir o deslocamento rápido das tropas e do correio, e eram construídas pelos escravizados e soldados romanos. As mercadorias eram transportadas pela água. O mar Mediterrâneo tornou-se um imenso lago para os romanos, que dominavam todas as terras ao seu redor. Os pobres moravam em habitações pequenas e precárias, e o uso da mão de obra de escravizados ainda era a base da economia. Durante o Império, os romanos viveram em um momento de grande agitação cultural, com o desenvolvimento das cidades que ganharam praças, mercados, templos religiosos, casas de banho, também conhecidas como termas, circos, onde ocorriam corridas e anfiteatros para as famosas lutas de gladiadores. Um exemplo foi o Coliseu, que possuía uma estrutura semelhante à de um estádio de futebol e foi um dos principais anfiteatros durante o governo imperial. Cultura guerreira, entretenimento e a política do pão e circo. A expressão pão e circo foi empregada para nomear os diversos espetáculos, alguns bastante violentos que eram promovidos pelo Império nas arenas, nos circos e nos anfiteatros. Esses espetáculos incluem um grande número de pessoas que acompanhavam a luta entre guerreiros ou entre animais, que muitas vezes terminava com a morte de um dos competidores. Corrida de bigas, formada por equipes que conduziam carruagens puxadas a cavalo, apresentações de bandas e de acrobatas, entre outros eventos. Durante o espetáculo era distribuído pão para a população, por isso pão e circo. O governo permitia a participação de todas as camadas sociais, menos os escravizados.
A distribuição de pão durante espetáculos poderia ser uma das únicas fontes de alimento para parte do público que assistia às competições por conta de algumas populações que viviam numa situação bastante precária. Os gladiadores eram chamados assim por usarem uma espada curta chamada gládio. Haviam guerreiros na condição de escravidão e também em liberdade proveniente de diferentes regiões do império. Eles eram treinados para esse combate, existindo até empresários especializados que realizavam o recrutamento e treinamento dos gladiadores. Sua função era atrair multidões ao circo enfrentando animais ou outros lutadores. O maior anfiteatro é o Anfiteatro Flávio, conhecido como Coliseu, construído no século I a.C., com capacidade para 50.000 pessoas. O surgimento e a propagação do cristianismo em Roma. O território onde hoje é a Palestina é um dos territórios onde o Império Romano dominou. Nessa região ocorreu o florescimento da civilização romana. Desenvolveu-se o povo hebreu, também conhecido como judeu, os judeus não comumente conhecido como os fiéis da religião judaica, uma das primeiras religiões monoteístas que defendem a existência de somente um Deus, surgiu na história dos povos. Foi a partir do judaísmo que a religião cristã surgiu. Os judeus acreditavam que a região da Palestina era uma terra sagrada que havia sido prometida por Deus aos judeus, como um sinal de sua aliança com esse povo. Segundo os textos sagrados da religião judaica, que equivalem ao Velho Testamento na Bíblia cristã, Deus havia realizado uma promessa aos hebreus de que enviaria seu filho chamado de Messias para libertar os fiéis. Após os romanos dominarem a região da Palestina, parte da comunidade judaica passou a divulgar a notícia de que o Filho de Deus já estava entre os judeus. Eles se referiam a Jesus Cristo, um judeu nascido na região de Nazaré, próximo a Jerusalém. Apesar de causar desagrado para parte da sociedade, Jesus foi reconhecido por um grande número de fiéis, que passaram a seguir e a divulgar as suas pregações. Com isso, nasceu a religião cristã, formada por judeus que acreditavam na palavra de Jesus e aceitaram que ele era realmente enviado de Deus. Seus seguidores passaram a ser conhecidos como cristãos. Da comunidade judaica não reconheceram o Filho de Deus e manteve a crença de que um dia o Salvador iria chegar para salvar e acolher o povo judeu. Isso marcou a divisão entre judeus e o cristianismo. Quando o império foi instituído, os romanos eram politeístas. O período de governo de Otávio Augusto coincidiu com o nascimento de Jesus, na cidade de Belém, o que soma aos fatores políticos, econômicos e sociais. Mudaria essa visão política. As pregações de Jesus incomodaram as autoridades judaicas e romanas. Parte dos judeus acusou Jesus de desrespeitar a religião e insultar a Deus e os romanos. Acharam que ele iria convencer por meio do discurso religioso a população a se rebelar à nova maneira de interpretar e entender a fé judaica. Ia contra a religião oficial de Roma, contra os cultos pagãos tradicionais e contra o culto ao imperador, o que ocasionou a reação do governo romano de condenar Jesus à morte pela crucificação. Após a morte de Jesus, seus discípulos espalharam seus conhecimentos cristãos por meio de pregações e escrituras reunidas por profetas, que mais tarde formou a Bíblia. Durante o governo de Nero, os cristãos foram perseguidos e mortos. Embora esses acontecimentos, o cristianismo crescia aceleradamente, sobretudo entre os escravizados e a população mais pobre. A pregação cristã qualifica os tradicionais deuses romanos. Negava o culto ao imperador, pois defendia que a adoração só poderia ser dirigida a Deus. Essa recusa, além de desagradar os imperadores, contrariava algumas tradições do Império Romano, pois a cerimônia de adoração era importante momento de coesão social, de modo que a sua negação representava grave ofensa e sinal de desagregação da ordem social. Resumindo, o cristianismo defendia valores opostos do império. A religião cristã foi reconhecida oficialmente em Roma no século IV, quando o imperador Constantino assinou o 313, o chamado Edito de Milão, que assegurou a tolerância e a liberdade do culto para todos os seguidores do cristianismo. Apesar da dificuldade e das perseguições, os cristãos manteram sua crença e propagaram sua fé para aproximadamente 3 séculos. O crescimento do cristianismo tornou-se tão expressivo que cerca de 70 anos depois, após a publicação do Edito de Milão, o imperador Teodoro I prolongou o Edito de Tessalônica,
no qual definiu o cristianismo como religião oficial do Império. O Baixo Império. Crises econômicas e políticas. O Império Romano atingiu sua maior extensão durante o governo do imperador Trajano, no início do século II. Administrar um território tão grande se tornou um grande problema para Roma. Havia muitos gastos com o exército, com diversas obras públicas e com estradas. Além disso, o Império Romano começou a enfrentar diversos problemas internos e externos, que contribuíram de maneira significativa para seu declínio e mais tarde para sua divisão e fragmentação. Muitas pessoas desejavam ter o poder do imperador, mesmo que para isso fosse necessário participar de intrigas, complôs e assassinatos. As disputas pelo poder resultaram em motins, guerras civis e na deposição ou morte de imperadores. Com o fim das guerras expansionistas, houve uma grande redução do número de escravizados. Isso afetou significativamente a produção agrícola, pois era realizada principalmente por trabalhadores escravizados. Com as diminuições dos lucros obtidos pelos proprietários de terras e a falta de mão de obra ou o declínio da arrecadação dos impostos pela autoridade romana, essa situação gerou mudanças na produção rural. Muitas propriedades foram divididas e várias pessoas, entre as quais trabalhadores urbanos empobrecidos, abandonaram a cidade. Em busca de emprego no campo, começaram a arredar essas terras, eram chamados colonos. Eles trabalhavam nos campos do proprietário, deviam ceder a ele parte de sua produção agrícola. Com isso, acabavam lhe devendo favores, ficando impedidos de abandonar a terra. A mudança dos trabalhadores para o campo passou a ocorrer com grande frequência em um processo que levou à ruralização da economia. Uma vez que as atitudes produtivas principais não eram exercidas nas atividades, houve uma grande redução do comércio e da produção artesanal nos centros urbanos. A divisão do Império Romano. Além desses problemas durante o século III, povos estrangeiros chamados bárbaros pelos romanos realizaram invasões em diferentes regiões e forçaram os romanos a manter guerras para expulsá-los e reforçar a segurança de suas fronteiras apesar dos esforços para conter a sua entrada. Cada vez se tornava mais difícil para Roma evitar as invasões durante o império do imperador Diocleciano. Foram realizadas algumas mudanças no modo de administração do território. Ele decidiu que o governo seria exercido por região e nomeou imperadores para administrar cada uma das 4 regiões. Por isso, o governo ficou conhecido como tetrarquia. Apesar de sua divisão, Diocleciano continuou sendo o imperador mais poderoso. Roma atravessou um período de guerras civis, que só terminaram quando Constantino pôs fim à tetrarquia e assumiu o poder sozinho, transferindo em 330 a capital para o Oriente, na cidade de Constantinopla. Embora os imperadores tenham realizado diversas ações no século IV, os exércitos imperiais já não conseguiam conter as invasões dos povos bárbaros. A situação levou o imperador Teodoro a dividir efetivamente o império em 2 partes independentes: o Império Romano do Ocidente, a capital em Milão, e o Império Romano do Oriente, em Constantinopla. Os romanos costumavam se referir aos povos vizinhos com nomes genéricos e também depreciativos, bárbaros. Esses termos se referiam ao fato de que esses povos não falavam latim, nem compartilhavam as leis e os costumes romanos. Contudo, poderia expressar outros significados, que associavam as diferenças culturais à característica negativa como brutalidade e agressividade e a selvageria. A maioria de origem germânica, nome dado a um conjunto de povos europeus que possuem linguagem comum. O intercâmbio entre germânicos e romanos foi bastante intenso ao longo dos séculos. Eles acabaram assimilando muitos valores culturais uns dos outros. A queda do Império Romano do Ocidente. A entrada dos germânicos em terras romanas acentuou-se a partir de 375. Naquele ano, os hunos dirigiam-se à Europa e ocuparam o território dos germanos. Pressionados, os germanos passaram a invadir cada vez mais o Império Romano, em busca de terras para viver. Por volta do ano 400, os visigodos ocuparam a região da Gália, atual França, e 10 anos mais tarde já estavam saqueando Roma. Em 452, os próprios hunos invadiram a Península Itálica e, em 476, derrubaram o imperador Rômulo Augusto, do governo. Chegava ao fim do Império Romano do Ocidente. Já o Império Romano do Oriente, também conhecido como Bizantino, sobreviveu por mais 1000 anos após a queda do Império Ocidental. Tchau, tchau, gente. Esse é o nosso vídeo. Um beijão.